Cristo, segundo escreveu o doutor Lucas, capítulo de número 5. Enquanto você vai achando na sua Bíblia Lucas capítulo 5, eu quero aqui externar o meu louvor a Deus, glorificar a Deus e dizer que Deus tem sido bondoso comigo e me permitir mais uma vez assumir uma tribuna para assim falar da sua poderosa palavra. Quero também aqui glorificar a Deus pela vida do meu amigo pastor Adão Santos, esse grande referencial. É um paizão na fé que eu tenho, uma cobertura espiritual que eu tenho, e quando o calo aperta, é o primeiro que eu telefono para pedir socorro, é pastor Adão Santos. Deus abençoe pastor Adão, a sua vida, pastor Egmara, pessoas que nós amamos muito, uma família que nós amamos e respeitamos por demais. Deus continue honrando a esse ministério aqui na cidade de Crato. Para mim é uma honra estar aqui pela primeira vez junto com os irmãos, glorificando e exaltando ao nosso bom Deus. Quero glorificar a Deus pela vida da cantora Amanda Ferrari, é um amigo, uma voz profética que Deus tem levantado na nossa nação para abençoar vidas. Guna, que Deus continue abençoando também a todos os ministros que aqui estão nessa noite, já dando a sua participação, entregando aquilo que Deus tem colocado no seu coração e abençoando a nossa vida. E aqueles que ainda não passaram por aqui hoje, com certeza ao decorrer do congresso serão usados por Deus de uma forma extraordinária, e o nome do Senhor será glorificado através da vida de todos, em nome de Jesus. Vatimona é uma bênção de Deus, que Deus continue te abençoando, te honrando. Meu Camba, Deus te abençoe, Deus te honra. Quando aqui eu via Vatimona adorando a Deus, meu coração se enchia de alegria, pelo povo africano, e muito especial o povo angolano, que tem sempre nos recebido com muito carinho e muita honra. E hoje, quando eu estava saindo, pastor Adão, agora do hotel, pastor Edgar Manuel de Angola mandou uma mensagem para mim ali, falando que vai estar ligado aí na transmissão, e eu tenho certeza que é um grande homem de Deus, um grande amigo, e faria uma dupla muito boa, pastor Adão, o ano que vem, hein? Não é isso? Junto com Vatimona cantando, pastor Edgar Manuel pregando, vai ficar pequeno isso aqui, em nome de Jesus. Deus abençoe a vida de todos os irmãos. Queridos, Lucas capítulo de número 5, versículo de número 1, quem achou, diga bem alto: eu sou crente. Quem veio aqui para receber de Deus, diga aleluia. Eu vou ser enfático naquilo que Deus já tem colocado no meu coração, vai ser bezetacil, vai ser objetivo, para nós recebermos de Deus aqui, sairmos daqui cheio da glória de Deus, amém, irmãos? Lucas capítulo de número 5 diz assim: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, onde os pescadores, havendo descido deles, lavavam as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que se afastasse um pouco da terra. Então, assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Diga comigo: sobre a tua palavra. Tem muita gente para pouca voz. Diga mais uma vez: sobre a tua palavra lançarei a rede. Ouça, então, fazendo assim, colheram uma tão grande quantidade de peixes que se rompiam-lhe as redes. Versículo de número 11, para nós ganharmos tempo e encerrarmos, diz assim: e levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Deixaram tudo e o seguiram. Deixaram tudo e o seguiram. Pode se assentar em nome de Jesus. E você que crê que essa palavra é poderosa para falar contigo, independente do pregador, aplaude e glorifica Jesus por ela. Não, aplauda Jesus mais forte, aplauda Jesus mais forte. Enquanto você aplaude, dá glória, dá aleluia, exalte aquele que é digno de honra, de glória e de toda adoração, amém? Glória a Deus. Queridos, o texto que nós lemos aqui nessa noite é um texto muito conhecido da Bíblia Sagrada. Com certeza, a grande maioria dos irmãos que estão aqui presentes já ouviram algumas ministrações acerca desse texto. Talvez você, como um bom conhecedor da Bíblia,
você conheça esse texto de cor e salteado, ou até mesmo já tenha falado sobre ele algumas vezes. Mas eu quero crer que a nossa entrada por essas portas não foi em vão, pois eu creio que em todo o tempo que nós estamos aqui, o Senhor está falando conosco, nos orientando e nos direcionando, para que nós possamos tomar posse de todas as promessas que Ele nos tem feito. O texto que nós acabamos de ler agora vai nos mostrar um pouco do início do ministério de Jesus, onde Ele está à beira do lago de Genezaré, ou da lagoa da Galileia, e ali Ele está anunciando acerca do reino de Deus. Eu gostaria que você começasse a entender comigo que a responsabilidade salvífica que estava sobre os ombros de Jesus era grande demais, e Jesus sabia disso. Segura o fundo. Jesus sabia que em 3 anos e meio de ministério, Ele não conseguiria concretizar a grande responsabilidade que Deus havia dado para Ele, e é por isso que Jesus então vai procurar alguns discípulos, que simboliza ou quer dizer alunos, para poder transmitir a eles acerca do reino de Deus. Jesus queria consolidar a sua igreja, o projeto, passando o projeto de salvação para outros homens, para que esses homens também pudessem passar adiante e o nome do Senhor fosse glorificado. É por isso que Jesus, no texto que nós acabamos de ler agora, Ele está à beira do lago de Genezaré em uma manhã, e ali Ele está anunciando acerca do reino de Deus. O mestre estava ensinando, o mestre estava consolidando, o mestre estava orientando os futuros pregadores do evangelho da salvação. A Bíblia diz que enquanto Jesus estava ali pregando naquela manhã, as pessoas começaram a se ajuntar, começaram a se aglomerar, e quanto mais Jesus pregava, quanto mais Jesus falava, mais as pessoas se ajuntavam para poder ouvir o mestre falar. Lucas, com muita propriedade no texto que nos deixa este acontecimento, ele vai dizer que em determinado momento daquele culto da manhã, da beira do lago de Genezaré, já uma grande multidão estava ali para observar Jesus falar e pregar acerca da palavra de Deus. Essa multidão agora, ela já não se contenta mais só em ouvir, mas ela quer estar perto de Jesus. O texto que nós acabamos de ler diz que a multidão começa a apertar a Jesus. As pessoas querem se aproximar do mestre, as pessoas querem tocar no mestre, as pessoas querem um contato maior com o mestre. E é isto que me chama a atenção no texto, é que Jesus não está fazendo milagres, Jesus não está mandando paralítico se levantar de uma cadeira de roda, ou muito menos um cego voltar a enxergar, ou passar a enxergar pela primeira vez. O que me chama a atenção aqui nesse texto, é que a palavra que está sendo pregada, está atraindo as pessoas para perto de Jesus. Você não entendeu se não tinha dado glória. O que está aproximando as pessoas de Jesus não é um movimento que Jesus está fazendo, mas é a palavra que está sendo liberada naquele lugar. Eu já comecei a entender o que Jesus estava falando comigo através desse texto. O que atrai as pessoas para Jesus, ou que tem que atrair as pessoas para Jesus, ainda é a palavra pregada. Os milagres podem atrair as pessoas para a igreja, os sinais podem atrair as pessoas para a igreja, mas aonde tem palavra pregada, tem alguém que quer se aproximar de Jesus. Pega na mão desse crente que eu estou começando a esquentar aqui nessa noite. Eu não vim sozinho não, irmão, eu vim com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo hoje. Aperta a mão dele para ver se ele sabe dar glória para Deus. Olha dentro do olho dele e diga para ele: esta palavra vai te aproximar mais de Jesus. Se ele crer, vai dar até a glória para Deus. Enquanto Jesus estava falando da palavra, as pessoas estavam se aproximando do mestre. Uma grande multidão está diante de Jesus. Jesus está anunciando acerca do reino, mas o que Jesus quer nesta ocasião é separar algumas pessoas, para que essas pessoas pudessem levar adiante o evangelho da salvação. A multidão está apertando o mestre, mas parece que eu vejo o olhar de Jesus saindo da multidão e observando um pescador
pescador que estava lavando as suas redes na beira do lago. O que me chama a atenção aqui neste texto é que a multidão não vai impressionar a Jesus. Jesus não está fazendo nada para a multidão, Jesus está fazendo algo para o reino. E Jesus entende que às vezes a multidão, ela vem só para receber, mas aquele que tem propósito, ele recebe e dá aquilo que recebeu lá na frente. É por isso que o olhar de Jesus, ele vai sair da multidão e ele vai começar a observar um homem que estava frustrado, estava cheio de problemas, estava cheio de dificuldades, estava cabisbaixo, porque no versículo de número 5, ele vai confessar a Jesus aquilo que ele estava passando. Ele vai dizer: Senhor, nós trabalhamos a noite inteira e nós não apanhamos nada. É justamente este homem frustrado, este homem que está vivenciando uma situação de crise, é que vai chamar a atenção de Jesus. Lucas, com muita propriedade neste texto, ele faz questão de relatar que haviam 2 barcos que estavam ancorados na beira do lago de Genezaré. Ele poderia, pastor Adão, dizer que Jesus entrou no barco de Pedro e ponto final na história, mas ele faz questão de dizer que tinham 2 barcos que estavam ancorados na beira do lago de Genezaré. Quando Lucas fala dos 2 barcos e mostra Jesus entrando no barco de Pedro, ele está querendo nos passar que Jesus tinha o direito de escolha. E se Jesus entrou no barco de Pedro, é porque foi Jesus que escolheu entrar no barco de Pedro. Não foi Pedro que escolheu a Jesus, foi Jesus que escolheu a Pedro. Não foi Pedro que chamou Jesus, foi Jesus que chamou a Pedro. Por quê, pastor? Porque Jesus não estava preocupado com as multidões naquele dia. Neste dia, Amanda, Jesus não estava procurando os verdadeiros adoradores. Neste dia, ele estava procurando discípulos, ele estava procurando alguém que compreendesse o projeto, ele estava procurando alguém que mergulhasse no projeto, ele estava procurando alguém que não desistisse do projeto. E quando Jesus entra no barco de Pedro, é sinal que algo que Pedro está fazendo vai chamar a atenção de Jesus. Eu não sei se você já começou a entender, mas eu vou melhorar para você dar um glória. Não foi Pedro que escolheu Jesus, foi Jesus que escolheu Pedro. Não foi você que escolheu Jesus, foi Jesus que te escolheu. E nós usamos o seguinte termo quando nós acabamos a mensagem: aceita a Jesus como teu Salvador. Mas eu entendo que aceita quem está por cima, aceita quem tem um domínio, aceita quem tem um poder. Então isso nos implica ter a certeza de que não fomos nós que aceitamos Ele, foi Ele que olhou para você e disse: eu te aceito e faço uma grande obra na tua vida, te levanto para o meu nome ser glorificado na tua história, te levanto para que alguém olhe para você e entenda que eu tenho um projeto grande na tua vida. Jesus não escolhe qualquer um, Jesus escolhe quem tem estrutura. O homem escolhe por aquilo que ele vê, Jesus escolhe por aquilo que ele sabe. Alguém olha para você e vê que a situação não está boa, Jesus olha para você e sabe que tu vai dar a volta por cima, ele sabe que tu vai romper, ele sabe que tu vai longe, ele sabe que tu não vai desistir. Não é aquilo que alguém fala, é aquilo que alguém faz que vai atrair a atenção de Jesus para ele. E o que vai fazer Jesus escolher o barco de Pedro é aquilo que Pedro está fazendo no seu momento de dificuldade. O Pedro está frustrado, mas ele está lavando a rede. E pescaria para Pedro não é pescaria para pastor Bruno Hassan. Eu moro lá na região de praia do Rio de Janeiro, e quando eu vou pescar para me distrair. Agora o Pedro, quando ia pescar, não, era para honrar os compromissos, era para honrar a palavra, era para honrar as suas atitudes diante da tua família. E é isso que vai chamar a atenção de Jesus. Por quê, pastor? Porque Jesus não estava procurando verdadeiros adoradores nesse
nesse dia. Ele estava procurando discípulo, ele estava procurando alguém com estrutura. E eu creio que quando Pedro está lavando a rede, Jesus olha para ele e disse: é esse tipo de discípulo que eu quero. Discípulo que não desiste fácil, discípulo que não chuta o balde, discípulo que não abre mão do projeto, discípulo que não vai embora por causa de qualquer problema. Era para ter dado glória. Vou melhorar para ver se você entende. Sabe por que Jesus te chamou? É porque Ele sabe que tu é valente. Sabe por que Jesus te chamou? É porque Ele sabe que você não vai desistir fácil. Sabe por que Jesus te chamou? Porque Ele conhece a tua estrutura. O que Pedro está fazendo antes de servir a Jesus vai determinar em Jesus aquilo que Pedro faria depois que entregasse a vida para Jesus. Pastor, eu não entendi. Vou melhorar para você dar um glória. Aquilo que você fazia antes de servir Jesus determinou em Jesus o que Ele poderia fazer na tua vida depois que você passasse a servir a Ele. Não pegou, vou melhorar. Jesus está olhando e está dizendo: eu quero crente valente, de verdade, crente que não é frouxo, crente que não corre, crente que não desiste no primeiro problema, na primeira luta. Pedro tinha todos os motivos para abandonar a pescaria e ir embora para casa frustrado, mas quando Pedro está lavando a rede, ele está dizendo: hoje não foi bom, mas amanhã vai ser melhor. Hoje não deu certo, mas eu vou me preparar para um tempo novo que vai chegar na minha vida. Levanta a tua mão que eu já vou liberar profecia para você dar um glória. Aquilo que você fazia antes de servir Jesus determinou quem você seria na presença de Jesus. E de repente você está dizendo: pastor, mas antes de eu servir a Jesus, eu era um alcoólatra, cachaceiro, eu só andava embriagado. Aí Jesus olhou para você e disse: se anda embriagado para o diabo, vai andar embriagado do meu espírito na minha presença. De repente você está dizendo: pastor, mas lá no mundo eu andava pelos bailes, pelos forró da madrugada. Aí Jesus olhou e disse: se fica na madrugada para o diabo, vai ser crente que dobra joelho 3 horas da manhã para interceder pela igreja e pela família. Pastor, mas lá no mundo eu era valente, eu bati em todo mundo. Aí Jesus olhou para você e disse: se é valente para o diabo, vai ser valente na evangelização, vai ser valente na pregação, vai ser valente na profecia. Levanta a tua mão que eu estou com Deus aqui. De repente você está dizendo: pastor, mas lá no mundo eu subia para os morros da vida para poder buscar droga. Aí Jesus olhou e disse: se sobe para o morro para buscar droga, vai subir para o monte para buscar minha presença. Aperta a mão desse crente que eu estou sentindo Deus aqui. Estou sentindo Deus aqui. Tocalabassuri na candarácia. Aquilo que você era antes de aceitar a Jesus determinou que você seria agora. Dá um abraço nesse crente que está do teu lado aí e diga para ele: Jesus nunca errou nas escolhas. Diga para ele, Jesus nunca errou nas escolhas. Foi você que Ele escolheu, foi você que Ele levantou, foi você que Ele separou. Por quê? Porque Ele te conhece, Ele sabe quem você é de verdade. O homem te julga por fora, Jesus te conhece por dentro. Levanta a tua cabeça, minha irmã. Você não é qualquer uma não, você não é qualquer um não. Se fosse pelo crivo da tua família, você seria deixado de fora. Jesus olhou para você e disse: eu vou te colocar no projeto, eu vou te colocar na obra, o meu nome vai ser glorificado na tua vida. Vai calabaixa. Eu estou sentindo Deus aqui nessa noite. Não é qualquer vento que vai te parar, não é qualquer luta que vai te parar. Você é homem de verdade, você é mulher de verdade. Levanta a mão para adorar. Deixa eu ver quem está sentindo, deixa eu ver quem está sentindo. Se enganou quem pensou que você era qualquer um. Se enganou quem pensou que você ia desistir. Sacode a poeira, dá a volta por cima. O pau vai quebrar, mas a igreja vai até o fim.
Não foi Pedro que escolheu Jesus, pastor Adão. Foi Jesus que escolheu Pedro. Aleluia. O interessante é que Jesus escolhe Pedro não num momento muito bom da história dele. Sabe qual é o problema, irmão? É que você está dizendo, quando melhorar eu faço. Quando as coisas clarearem, eu vou. E Jesus está dizendo, a lógica de Deus é diferente da sua. Você espera melhorar para ir. Jesus espera você ir para melhorar. Não, só teve uma irmã ali que pegou. Vou melhorar para ver se você dá um glória. Ei, não espera melhorar não. Se levanta logo, que é através da tua atitude que Deus vai mudar a tua história. A situação está difícil, tá. Mas enquanto Pedro está lavando a rede, ele está ouvindo a palavra. O interessante, pastor Adão, é que Pedro tinha todos os motivos para dizer não. Mas ele disse sim. A situação está difícil, não pescou nada, está frustrado, entristecido. Pedro podia dizer assim, Jesus, pega o barco do meu vizinho aqui, porque para ele o negócio está melhor do que para mim. Só que a Bíblia diz que na mesma hora Pedro entrega o barco para Jesus. E é isso aqui que vai me chamar a atenção. Por quê? Que Pedro entregou o barco, quando na ótica humana era para ele não entregar. Eu vou dizer para você, porque enquanto ele estava lavando a rede, ele estava ouvindo a palavra. Não, só teve uma irmã ali que pegou. Vou melhorar para ver se você dá um glória. Essa palavra tem poder para gerar em você atitudes que você nunca tomaria. Essa palavra tem poder para gerar em você atitudes que você nunca tomaria. Quando você saiu de casa, alguém olhou para você e disse, os dias dele está contado, ele não vai muito longe. Mas enquanto você está aqui, a palavra está sendo pregada e vai gerar em você a certeza de que Deus está no controle da tua história. Tem alguém olhando para você e está dizendo, ele não vai muito longe, mas Deus te trouxe aqui para te dizer, levanta a tua cabeça, eu estou contigo. Aperta a mão desse crente que está do teu lado e diga para ele, tu vai sair daqui diferente hoje. Agora aponta o dedo com respeito no rosto dele e diga, porque você não é qualquer um. Só quem entendeu esse negócio, levanta a mão para dar glória para Deus. Vatimona, a Bíblia diz que Jesus vai até Pedro. Ele deixa a multidão de lado e vai até Pedro. Quando ele chega em Pedro, ele pede Pedro o barco dele emprestado. Eu vou repetir para você entender isso aqui. Jesus não chega dando ordem, Jesus chega pedindo. Ele chega até Pedro e pede o barco. E o Pedro, que foi tocado pela palavra, diz, pega o barco, pega o remo, pega a rede, pega tudo. Eu me rendo. Só que o interessante, reverendo, é que antes de Jesus entrar, ele pede. Mas depois que ele entra, ele manda. Não, você não está pegando, só o ministério que está comigo nessa mensagem aqui. Olha para cá, meu filho, antes de Jesus entrar na tua vida, ele pediu. Depois que Jesus entrou, quem manda é ele, quem faz é ele, quem direciona é ele, quem dá o rumo é ele. Deixa eu ver quem já está sentindo Deus falar aqui nessa noite. Aí tem crente que está com o narizinho em pé e dizendo, quem sabe da minha vida sou eu, tu não sabe é de nada. Se Jesus tiver de quebrar teu narizinho, ele vai quebrar e vai te mostrar que quem manda em você é ele. Aí tem gente nessa hora que está dizendo, pastor, onde está o livre-arbítrio? Eu estou dizendo, longe de você. Crente não tem livre-arbítrio. Que é isso, pastor? Eu vou mostrar para você.
você dentro da Bíblia. Se crente tivesse livre-arbítrio, quando Deus mandou Jonas ir para Nínive e Jonas quis ir para Tarsis, Jonas tinha tomado aguinha de coco lá na praia de Tarsis. Mas como crente não tem livre-arbítrio, Deus manda vento, tsunami, furacão. Se tiver de quebrar o barco no meio, ele quebra, mas Jonas vai ter que obedecer a Deus. Pega na mão desse crente aí, aperta para ver se ele ainda sabe da glória. Olha no olho dele e diga para ele: não faz do teu jeito, faz do jeito de Deus. Antes de Jesus chegar, ele pede, mas depois que ele entra, ele manda. O capitão vira marujo e Jesus toma o domínio da situação. E a primeira coisa que Jesus faz é dar o direcionamento. Eu tenho um conselho para alguém aqui nessa noite: deixa na mão de Jesus que Ele vai te dar o direcionamento. Mas eu já vou te dizer algo para você não ficar triste depois: Ele nunca vai te levar para onde você queria ir. Porque na realidade, se fosse pela ótica humana, para ganhar Pedro, eu levaria Pedro para o alto mar, fazia ele pescar a maior pesca da vida dele, para depois ele me servir. Só que Jesus, antes de levar para o alto mar, leva Pedro para o raso. Porque não é no alto mar que se aprende, é no raso que se aprende. Tu sabe qual é o problema da nossa geração? É que tem gente que chegou ontem e já está querendo nadar de braçada no fundo. Ei, só porque que fala línguas estranhas, só porque Deus deu uma visão, deu uma revelação, só porque sabe pregar, só porque sabe cantar, está achando que é alguma coisa. Jesus te trouxe aqui nessa noite para te dizer: quer ter um ministério frutífero, não começa por cima, começa por baixo. Não começa no fundo, começa no raso. Se você não honrar a Deus nas coisas pequenas, você nunca vai conquistar as coisas grandes. Se você não for fiel a Deus nas coisas pequenas, Deus nunca vai poder honrar aquilo que prometeu na tua vida. Para com esse negócio de querer nadar no fundo e senta no raso para aprender. Pega na mão desse crente, aperta para ver se ele ainda sabe dar glória para Deus aí. Diga para ele assim: antes de querer falar, você tem que escutar. Ministério não começa no fundo, ministério começa no raso. Porque no fundo você só vive o que aprendeu no raso. Antes de você querer viver, aprenda aquilo que você quer viver lá na frente. Não, só tem uma irmã ali que está me ajudando. Era para você ter dado glória a Deus aí. Pedro, rema para onde? Para o raso. E a Bíblia diz que do barco Jesus ensinava. Catuca esse crente e diga: é no raso que você vai aprender com Jesus. É na dificuldade que você vai dar valor àquilo que você vai conquistar lá na frente. Eu vim de um mundo terrível onde o homem conquistava muitos milhões e não dava valor. Aí minha mãe dizia: o que vem fácil, vai fácil. Mas o que vem com suor é valorizado. Valorize o seu tempo de prova. Porque é nessa prova que Deus vai te deixar forte para o dia da tua conquista. A minha avó já dizia: o que não mata engorda. Essa prova não vai te matar, essa prova vai te deixar mais forte para aquilo que vai chegar na tua vida. Deixa zombar quem quiser zombar, Deus está te dando estrutura. Deixa falar quem quiser falar, Deus está te dando estrutura. Deixa se levantar quem quiser se levantar, Deus está te dando estrutura. Oh meu Deus, eu vou ter que dizer isso aqui. Quando eu aceitei a Jesus, eu perdi tudo que tinha. Comi muito feijão com farinha com a minha esposa. Mandava meus filhos para a casa dos parentes, porque não tinha dinheiro para botar comida dentro de casa. Andei 4 anos e 8 meses usando o mesmo terno. Os 2 sapatos estavam furados. A minha Kombi velha pegou fogo na porta de casa. As pessoas olhavam, zombavam e diziam: ele não tinha muito dinheiro, ele não tinha casa na praia, ele não tinha muitos milhões, e agora está servindo a Jesus, está andando a pé de sapato furado. É o mesmo terno há quase 5 anos. Enquanto eles não estavam entendendo, Deus estava me preparando e dizendo: fica tranquilo, meu filho, hoje você anda com o mesmo terno 5 anos, mas depois você vai ter no guarda-roupa ternos e ternos e ternos importados, e o meu nome vai
vai ser glorificado na tua vida. Levanta logo essa mão para adorar. Leva cá. Eu fico preocupado com algumas pessoas que chegam e fazem um sucesso meteórico. Salatiel estava pregando aqui algo muito interessante. São aqueles que é fogo hoje e vira cinza depois. Fica tranquilo, Deus está te preparando para coisas grandes. Valorize o tempo da tua dor. Valorize o tempo da tua prova. Porque quando você for mudado, ou quando Deus mudar a tua história, você não só vai dar culto de ação de graça, mas você vai ter uma história de verdade para contar no dia do teu culto de ação de graça. O que muda a vida de um homem não é a bênção que ele recebe, mas é o trajeto que ele percorre para chegar na bênção que Deus prometeu para ele. É no trajeto que Deus conhece quem é quem. É no trajeto que Deus vai ver a tua fidelidade. E eu disse aqui e vou repetir: Jesus não estava procurando verdadeiros adoradores nesse dia. Ele estava procurando discípulos. A Bíblia diz, quem está me ouvindo, diga glória a Deus, que Jesus está de dentro do barco e está ensinando para a multidão. E o interessante é que naquela época, Gunnar, não tinha essas aparelhagens de som que nós temos hoje aqui. Era na garganta. Os amplificadores eram os pulmões dos pregadores. E Jesus está ensinando para uma multidão. Então nós temos que entender que Jesus agora tem que usar uma técnica para poder alcançar quem está longe. E qual é a técnica de Jesus ou dos pregadores? Se posicionar a favor do vento. Porque quando o vento passa por Jesus, leva aquilo que Jesus está falando para quem está longe. Quanto mais longe, mais vento. Só que o interessante é que quem está longe precisa de vento para ouvir. Mas Pedro que está perto não precisa de vento. Pastor, não entendi, vou melhorar para você entender e dar glória. Jesus ainda usa dessa técnica nos dias de hoje. Eu tenho um conselho para alguém nessa noite: quanto mais longe, mais vento. Quanto mais perto, menos vento. Não, você não entendeu se não tinha dado glória. Aperta a mão desse crente para ver se ele ainda adora, vai. Olha dentro do olho dele e diga: fica perto, meu filho, porque quanto mais perto, menos vento. Com vento ou sem vento, tu vai ter que ouvir o que Jesus está querendo falar contigo nesse negócio. Jesus está ensinando, e quando Jesus acaba de ensinar, a Bíblia diz que ele dá ordem para Pedro e diz: Pedro, agora rema. Para onde, Jesus? Para o mar alto, e lança a tua rede para pescar. E é agora que Pedro vai confessar o problema dele para Jesus. Pedro olha para Jesus e diz: Jesus, nós trabalhamos a noite toda, mas não apanhamos nada. Mas sobre a tua palavra. Não, era para ter dado glória. Mas sobre a tua palavra eu vou lançar a minha rede. Oh meu Deus, eu estou sentindo a presença de Deus aqui, mas sobre a tua palavra eu vou lançar a minha rede. Não é sob, porque sob é por baixo, sobre é por cima. Pedro está dizendo o seguinte: a situação não é boa, mas eu estou alicerçado na tua palavra. Alguém está dizendo que vai descer a sepultura, alguém da tua casa. Aí a palavra de Deus diz no Salmo de número 91: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás
serás atingido. A palavra te garante o livramento. Alguém está dizendo que aquele teu filho vai morrer sem salvação na perdição, mas a palavra diz: creia no Senhor e será salvo tu e a tua casa. Você entrou aqui nessa noite dizendo: pastor, eu estou desesperado, estou desempregado. Aí o salmista disse: fui jovem, hoje sou velho, nunca vi o justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Eu não estou aqui à toa não, eu estou aqui eu estou aqui firmado na palavra de Deus. A palavra já foi liberada para a tua vida. Nessa noite toma posse dela, coloca como estrutura, porque Deus vai mudar a tua história. Deixa eu correr aqui. A Bíblia diz que Pedro lança a rede. A rede vai sumir aos seus olhos. Eu creio que alguém que está olhando está dizendo: Pedro ficou maluco. Isso não é hora de pescar. É por isso que Pedro diz: nós tentamos a noite inteira, porque a noite é o melhor horário da pescaria. Só que agora é de dia. O horário não é bom. A situação não é favorável. Mas quem está mandando é Jesus. Jesus nunca precisou de situação favorável para exaltar os escolhidos dele. De repente você está dizendo: pastor, mas o país está em crise, mas o céu continua sendo o mesmo. Pastor, mas o Ceará está na luta, mas o céu continua sendo o mesmo. A palavra de Deus está na tua vida, a palavra de Deus está na tua casa. Lança a rede. Alguém está olhando, não está entendendo nada. Quem já pescou de rede aqui, levanta a mão. Se eu estiver falando mentira, pode me corrigir aqui. Quando o cardume entra na rede, dá para sentir ou não dá? Dá ou não dá? Olha para cá. Pedro lança a rede, não está vendo nada. Irmãos, quem aqui acredita que Jesus poderia ter mandado os peixes pular dentro do barco de Pedro? Quem acredita? Mas por que Jesus não manda e manda Pedro lançar rede? Porque Jesus na Bíblia, Deus na Bíblia, trabalhou mais com reação do que com ação. Se você for observar a Bíblia, você vai ver que Deus trabalhou mais com reação do que ação. Dá a volta na muralha. Ação, reação. Deus implode a muralha. Taca a pedra, ação. Reação. Deus derruba o gigante. O que é para Deus fazer, Deus faz. Mas o que é para você fazer, quem tem que fazer é você. Jesus está dizendo: Pedro, faz a tua parte. Porque lançar a rede é a atitude de Pedro. Agora mandar o cardume entrar na rede é a ação de Jesus. Não, só teve uma irmã aqui que pegou, vou melhorar. Não foi Pedro que acertou a rede, ou não foi Pedro que acertou o cardume, foi o cardume que acertou a rede de Pedro. Pedro lança a rede. Tem alguém que está olhando e está dizendo: Pedro ficou maluco. Mas daqui a pouco o cardume faz assim, ó. Quando o cardume entra, olha aqui Pedro, ó. Sente. Não, vou melhorar para ver se você pega. Ninguém está vendo, mas Pedro está sentindo. Entrou. Não, vou melhorar para ver se você pega. Alguém está olhando, está dizendo: ficou doido, não sei por que desiste. Aí você diz: não desisto porque eu não estou vendo, mas estou sentindo. Entrou. Eu estou sentindo, é a palavra, entrou. Só quem está sentindo esse negócio aí, meu filho. O mundo vai por aquilo que vê, o crente vai por aquilo que sente. De repente você não está vendo nada acontecer, mas tu está sentindo que Deus está nesse negócio. Então, pelo amor de Deus, se levanta, vai para a guerra, porque quem vai te garantir é Deus.
Ninguém está entendendo nada, mas Pedro está sentindo. Vem que eu estou sentindo, vem. Alguém está dizendo assim, Pedro ficou doido, mas Pedro está sentindo, irmão. Entrou. Dá um abraço nesse crente e diga, está sentindo que Deus está nesse negócio, irmão? Se tu está sentindo, vai em frente, deixa falar quem quiser falar. Ei! A Bíblia diz que a pesca foi tão grande, se coloca de pé que eu já vou encerrar. O barco ficou tão cheio que parecia que o barco ia afundar. Só quem recebeu essa palavra, sai do teu lugar e vem aqui na frente, que eu tenho uma última profecia para liberar para você aqui na frente. Alamarrassúria. Eu quero orar pela tua vida. De repente você não está vivendo um momento muito bom da tua história. De repente você chegou aqui nessa noite arrebentado. Só você e Deus sabe como você está. Pode chegar, chegue mais para frente que tem mais pessoas para vir. Eu tenho um recado para te dar nessa noite. Não foi você que escolheu Jesus, foi Jesus que te escolheu. Eu creio que quando eu estava lá no tráfico de drogas, andando com 10, 15 homens armados de fuzil fazendo a minha segurança, pastor Adão conhece minha história, 8 mandatos de prisão, um dos bandidos mais periculosos do Rio de Janeiro. O diabo olhava para mim e dizia assim, vou matar ele. Mas eu creio que Jesus olhava e dizia, não mata não, que eu tenho que levar ele lá no Crato ainda para pregar minha palavra. Eu creio que as pessoas olhavam para mim e diziam, não serve para nada. Mas Jesus olhava para mim e dizia assim, eu vou fazer dele um pregador da minha palavra. Mas como pode um semi-analfabeto ser pregador assim? Quando Jesus escolhe, está escolhido, ponto final. Sai do teu lugar, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Hoje é a noite de Deus revigorar você aqui nesse lugar. Hoje é a noite de você ter a certeza que Deus está no controle da tua história. Eu não vim aqui para fazer movimento, eu vim aqui para falar algo a respeito daquilo que Deus vai fazer na tua história. A Bíblia diz que o barco de Pedro ficou tão cheio que ele quase afundou. Parecia que ia afundar, mas não afunda. Porque Jesus está no barco. Barco que Jesus está, tem momento que até parece que vai afundar, mas não afunda. Porque Jesus está no barco. E aí eu entendi por que o barco de Pedro não afundou. Porque Jesus era o equilíbrio do barco de Pedro. Eu fui pregar numa ilha chamada Ilha de Provetá, e quando eu fui sair na segunda-feira, entrou um vento chamado sudoeste. As ondas eram de mais de 5 metros de altura, o barco subia, parecia que ia voltar de marcha ré, parecia que ia afundar, um desespero começou a tomar conta. E de repente o barqueiro disse assim, ó, o pessoal que está do lado esquerdo, do lado direito aqui do barco, algumas pessoas passam para o lado de cá, porque o barco está desequilibrado. E aí eu entendi que barco sem equilíbrio afunda. O barco de Pedro parecia que ia afundar, mas não afundou, porque Jesus era o equilíbrio do barco dele. Jesus vai te dar equilíbrio nessa tua caminhada. Pastor, eu quero que o Senhor mostre para mim na Bíblia que Jesus foi o equilíbrio do barco de Pedro. Eu vou mandar versículo de número 11. Chegaram na praia, largaram tudo, seguiram Jesus. 3 anos acompanhando Jesus, Jesus morre, ressuscita. O Espírito Santo desce no dia do Pentecoste e enche a casa, os crentes estão tomados do poder de Deus. Pedro olha para João e diz, vamos até o templo, sobe até o templo. A Bíblia diz que quando eles estão chegando na porta do templo tem um homem coxo, diga comigo coxo. Coxo não é paralítico, paralítico não anda, coxo anda. Só que coxo anda com dificuldade, sem equilíbrio. Esse homem não tinha equilíbrio nenhum, porque ele precisava de alguém para colocar ele sentado na porta do templo. Quando Pedro está passando, ele olha para Pedro e diz, me dá uma esmola, me dá um dinheiro. Pedro olha para ele e diz, não tenho prata, não tenho ouro, mas aquilo que eu recebi lá na praia, naquele dia, eu vou dar para você.
Não, só a irmã ali entendeu, eu vou melhorar. O equilíbrio que não deixou meu barco afundar, eu transmito ele para você agora. Anda, mas anda com equilíbrio, anda direito, anda com equilíbrio, anda direito, anda com equilíbrio. Eis, Jesus vai te dar equilíbrio para você lidar com essa situação que você está lidando. Porque está cheio de crente desequilibrado por aí. Crente que qualquer luta faz ele entrar na carne, discutir, tirar satisfação. Escute aqui, Deus vai te dar equilíbrio. O diabo não vai ver teu barco afundar, Deus vai te dar equilíbrio aqui hoje. O diabo não vai ver tua família afundar, Deus vai te dar equilíbrio aqui hoje. Quando o problema chegar, você não vai entrar no Facebook para expor a tua vida, mas você vai entrar na presença de Deus dizendo: eu sei que o meu Redentor, Ele vive. Coloque a mão no seu coração que eu vou orar por você. Ó Deus, eu quero apresentar a vida dos teus filhos, ó Pai. E eu te peço que o Senhor cubra eles com o teu sangue, movendo o teu sobrenatural. Que nessa noite, Deus, todo tipo de investida do diabo venha cair por terra, porque há poder no teu sangue e no teu nome, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, restaura essa vida, levanta, Senhor. Porque foi o Senhor que escolheu para uma grande obra. Senhor, eu profetizo que esse homem vai viver coisas grandes. Eu profetizo que essa mulher, ó Deus, vai viver coisas sobrenaturais na tua presença. Senhor, eu sei que esse tempo de prova, de escassez, ele vai passar. E o Senhor vai mostrar que foi o Senhor que levantou teu filho e levantou a tua filha. Em nome de Jesus, nessa noite, eu repreendo todo o mal. Eu repreendo toda investida do diabo, toda seta, dado inflamado. Eu repreendo toda palavra ao contrário, todo desânimo, todo tipo de empecilho para trazer a derrota. Eu repreendo agora, porque há poder no sangue de Jesus. Ó Pai, restaura, levanta e faz uma grande obra. E abençoa a vida dos teus filhos, é o que eu te peço em nome de Jesus. Levante as suas duas mãos bem alto. Existe um Deus que te ama tanto, que Ele te fez imagem e semelhança dEle. Existe um Deus que te ama tanto, que morreu numa cruz para que você pudesse estar aqui hoje. Existe um Deus que te ama tanto, o nome dEle é Espírito Santo. Ele abriu mão de morar lá no céu para morar dentro de você. Levanta a mão lá no terceiro andar. E você vai declarar bem alto comigo assim: eu não sou qualquer um. Não, eu disse alto, diga: eu não sou qualquer um. Diga comigo: Satanás, Satanás, eu não vou parar, porque eu não sou qualquer um. Eu sou escolhido de Jesus. 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 Só quem sente que é escolhido de Jesus bate uma mão na outra, faz barulho de adoração. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Dá um abraço em pelo menos 5 pessoas e diga para ela: você não é qualquer um, você é escolhido de Deus. Glória a Deus. Olha para esse adorador que está aí do teu lado, diga para ele: vai ter virada, vaso. Você vai sair daqui debaixo da autoridade de Deus, dizendo assim: vai ter virada. Oh, glória! Oh, nós te adoramos, Deus. Aleluia. Só quem crê que vai ter virada, se coloque de pé e adora comigo. É tremendo quando um homem faz questão de agradar a Deus sem abrir exceção. O que acontece? Esse alguém é perseguido, mas é grande favorito a ser honrado por Deus e vencer. De carroqueiro, canta comigo, grato, na porta do palácio, por ser um judeu, playback baixo, mas gigante nome não se prostrava, só ter
Mas Amã logo ao chegar, o rei Assuero começou a perguntar: por quê? O que deu? Segure na mão dessa pessoa que está aí do teu lado e diga para ela: Deus vai fazer assim contigo. Põe nele sua coroa, põe nele. Manda alguém sair com ele pelas ruas a gritar: esse homem cujo rei. E a mãe então pensou: esse homem sou eu. Vai morrer. Faça tudo isso pra quem? É aí que você, só aqueles crentes que acreditam que a glória da segunda casa vai ser maior. Levanta a tua voz. Seu inimigo para essa empreitada, ele fará sua vitória divulgada. Vai ter virada, vai ter virada. Tu és tão quem levanta a sua mão e diga: se ferramenta contra si foi preparada, fica tranquilo, Deus te livra. Porque Vai ter virada, vai ter virada. tu és tão quem, receba aí. Vai ter virada, vai ter, receba, receba, receba. Pega, pega e vamos. Levanta a mão, militantes, e adora ele. Eu quero ver você. Pega a veste, põe nele sua coroa, põe nele. Manda alguém sair com ele pelas ruas a gritar: E a mãe então pensou: esse homem sou eu. mas o rei lhe ordenou: faça tudo isso pra quem? É aí que você Segure na mão desse crente aí, chacoalha ele. Diga pra ele: você quer viver uma virada, vaso? Levanta a mão pro céu e já começa a declarar: vai! Seu inimigo fará, essa empreitada, ele fará. sua vitória. Eu quero ver, eu quero ver. Vai ter virada, vai ter virada. Tu és tão quem, se ferramenta contra ti foi preparada, fica tranquilo, porque vai ter virada. Tu és tão quem, vai ter virada. Cadê você, militante? Levanta a sua mão e diga: vai ter virada. Vai ter. Glória a Deus. Segure na mão desse crente aí que está meio desanimado. Diga: irmão, mas você já desanimou. Chacoalha ele e diga assim: você nasceu para fazer coisa de adorador. Cadê os adoradores aqui nessa noite? Cadê você? Cadê o crente mais animado que tem aqui essa noite? Deixa eu ver. Se tiver algum crente desanimado aí do teu lado, chacoalha ele até ele pegar fogo. Vá. Meu irmão, deixa eu louvar. Isso é coisa de adorar. Olha pra mim, olha pra mim. Traidores te perseguem, querem te crucificar. Faça como Jesus Cristo, experimente a cantar. E a luta faz pressão, amarrando pés e mãos. Faça como Paulo e Silas, promove, levanta a sua voz e diga: se o inferno se levanta, é aí que você canta, canta comigo. Isso é. Se você louvar na prova, sua voz, solta a tua voz e diga: isso é. Vai na sala, eu quero ver você daquele estilo africana, filha. Parada assim não dá não, vai lá. Isso é coisa de adorador. Coisa de adorar. Então levanta a mão, militante.
você vai. Adore, adore, adore ao Senhor, vai. Adore, adore, adorador. Adore, 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 adore. Levanta a sua mão que eu quero ver você, adorador. Agora. O espírito do mal de alguém se apossar, aprenda com o rei Davi um louvor executar. Se os inimigos estão tementes, te afronta, te ofende, faça como Josafá. Segure na mão desse adorador e diga pra ele: se o inferno se levanta, é aí que você canta. Cadê você cantando? Isso é. Meu irmão, cante no vale, e o inferno que se cale, cante, canta comigo, vai. Isso é coisa de adorador. Olha pra mim, olha pra mim, olha pra mim e vem assim. O povo do Crato mais pentecostal do Brasil, abre a tua boca e canta. Então adore, 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 adore. Levanta a sua mão comigo assim, vai. De louvor, isso é coisa de adorador. Isso é. Eu quero que você pegue na mão de duas pessoas aí perto de você, chacoalha ela para ver se ela está no culto ainda. Diga para ela, está sentindo o cheiro de vitória, vaso? Cadê os crentes que vai sair daqui debaixo da vitória de Deus? Chacoalha esse crente até ele dizer assim: eu creio na minha vitória. Enquanto eu não ver você dizendo isso, eu não vou parar de perguntar. Cadê os crentes que acreditam na vitória? Oh! Só você que é pentecostal canta bonito assim, vai lá. O relógio de Deus está marcando o último segundo agora. Está chegando a hora da tua vitória. 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 O relógio está marcando o último segundo e o quê? Está chegando a hora. Levanta a sua mão e diga: o relógio de Deus está marcando o último segundo agora. Está chegando a hora da tua vitória. 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 O relógio está marcando o último segundo. Está chegando a hora da tua. Segure na mão desse adorador aí, diga pra ele assim, ó: quem era Davi naquela nação? Ei, era o menor, pastoreando ovelhas do campo ficar. Mas enquanto isso, o tempo corria, o pandeiro. De repente Deus falou com Samuel: o relógio está marcando o último segundo. E o quê? Vai ungir Davi, a rei de Israel. Enquanto você vai orando, adorando, o ponteiro
instante que se passa se aproximar da hora que Deus proclamou. Enquanto as lágrimas que molham o seu rosto vão caindo, pra te entregar a bênção, o Senhor está agindo. Vai glorificando aí, porque chegou. Levanta a mão desse adorador e canta com ele. O relógio de Deus está marcando o último segundo agora. Está chegando a hora da nossa vitória. Está chegando a hora da tua vitória. Está chegando a hora da tua vitória. Está chegando a hora da tua vitória. O relógio está marcando o último segundo. Está chegando a hora da nossa vitória. Quem era Esther e ninguém sabia, somente por Hadassah alguém. Mas enquanto ela a Deus adorava, se eu fosse você, eu pegava na mão de duas pessoas aí, por favor. Chacoalha ela e diga assim: ei, você está na presença. E quando a gente está na presença, tem que ter reverência. E quando tem reverência, tem glória. Chacoalha ele e diga para ele: receba a glória de Deus. Enquanto você vai adorando, exaltando o poder, cada instante que se passa se aproximar e Deus proclamou. Enquanto as lágrimas que molham o seu rosto vão caindo, pra te entregar a bênção, o Senhor está agindo. Vai glorificando aí, porque chegou. É o último segundo, vai bater agora, 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 agora. Levanta a tua mão pra receber. Anda comigo, militantes, e declara: mais um. Está chegando a hora da tua vitória. 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 O relógio está marcando. Levanta a mão para esse adorador que está aí do teu lado. Profetiza para ele, diga: o relógio está marcando o último segundo. Canta. O relógio está marcando o último segundo. Mais uma vez. O relógio está marcando o último segundo. Diga. O relógio está marcando o último segundo. Está chegando a hora da nossa vitória. Só quem acredita, levanta a mão e diga: caminhar, vitória. Pode aplaudir a Jesus. Militantes missionários vão avante. Sou teu Deus, sou teu amigo. Militantes missionários vão avante. Sou teu Deus, falo contigo. Militantes missionários vão avante. A serviço do rei.